Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Juízes 14. Glória a Deus. Nós estamos estudando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nos livros históricos. Nós estamos estudando a ação do Espírito Santo nos livros históricos. As pessoas que ele usou e ele continua trabalhando e usando na terra. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas antes de continuar o trabalho, irmão, nós temos uma bênção a contar. Há uns anos atrás, a irmã Vaninha foi procurada por uma jovem que estava passando por uma aflição muito grande, recebeu uma injustiça muito grande. Sofreu uma injustiça e adoeceu psicologicamente. E a irmã Vaninha tratou dessa pessoa. Essa pessoa não tinha condições financeiras de tratar da sua saúde. E a irmã Vaninha tratou gratuitamente, como todos os casos que ela trata. E o resultado foi que essa pessoa disse: irmã Vaninha, se Deus resolveu o meu problema, essa pessoa não é daqui, é de fora, mas ela procurou a irmã Vaninha. Se Deus resolveu o meu problema, quando Deus resolveu, eu vou dar uma oferta para a igreja. E a senhora é quem vai dizer para onde eu darei a oferta. E esta semana passada, essa pessoa ligou, ela não mora aqui, mora distante, ligou para a irmã Vaninha, dizendo: irmã Vaninha, o Senhor me deu a vitória. E eu quero uma conta para eu depositar uma bênção para a igreja. E, irmãos, a irmã Vaninha disse: olha, a gente está comprando uns imóveis e precisa regularizar, e precisa de muita coisa, precisa de depois fazer uma terraplanagem. E disse para ela que precisava uma campanha do grão de mostarda. E ela pediu a conta, o tesoureiro da igreja mandou a conta da igreja. E quando foi no fim do dia, que foi ver o saldo, tinha uma oferta de R$10.000. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Né? Glória a Deus para a gente quando for possível fazer o trabalho. Vocês dizem glória a Deus por isso? Aleluia. Eu não sei se essa pessoa está me ouvindo, mas se estiver, que Deus abençoe. Sua mãe é crente, é um povo antigo na igreja. Os irmãos orem por essa pessoa para que o Senhor a abençoe espiritualmente e materialmente. Amém? Já está na conta da igreja. Meus amados irmãos, nós, nesta noite, com a ajuda de Deus, vamos estudar, ou continuaremos estudando, sobre o trabalhar de Deus. E hoje nós vamos estudar o cuidado que quem quer ser usado por Deus deve ter. Muita gente critica Sansão, muita gente acha que Sansão foi um fracasso espiritual. Mas, irmão, Sansão é uma figura de todos nós. A Bíblia diz: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O que é bom para nós imitarmos, e o que não é bom para nós evitarmos. O que é bom para imitarmos, e o que não é bom para evitarmos. E é bom aprender com as surras que os outros levam. Amém? É bom aprender com as surras que os outros levam. Tem gente que só aprende quando apanha, não é? Não é bom você ver os outros apanhando e você dizer: homem, quem vai lá é outro, não é, irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Sansão foi ungido por Deus desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre. A Bíblia diz que o nazireado quer dizer consagração, foi desde o ventre. Ele ia começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E, meus irmãos, mas ele precisava preencher os requisitos. Quem quer ser usado por Deus, irmão, tem requisitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus disse à mãe dele: olha, esse menino, ele tem que ser assim, 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 assim. Então Deus quer nos usar. Mas aqueles que Deus usa têm que ter uma vida consagrada.
tem que ter uma vida dedicada ao Senhor. O nazireu, as exigências para ele eram mais do que para os outros. Os irmãos estão lembrados disso, não é verdade? Todo mundo podia cortar o cabelo, menos o nazireu. Todo mundo podia comer uva, menos o nazireu. Todo mundo tinha direito de tomar um vinho, menos o nazireu. Todo mundo tinha direito de tocar no morto, menos o nazireu. Porque o nazireu era uma pessoa consagrada. O nazireu era uma pessoa para ser usada por Deus. E na nova aliança, todo crente é chamado para ser um nazireu de Deus. Na nova aliança, no Novo Testamento, com as regras do Novo Testamento, não com as da antiga aliança, mas os princípios são os mesmos, a consagração ao Senhor. E meus amados irmãos, nós vamos estudar hoje que o nazireu precisa ter cuidado. Irmão, eu estou sentindo que Deus vai fazer uma grande obra. Eu estou com um pressentimento, eu creio que espiritual, de que um grande derramamento vai haver. Aleluia. Glória a Deus. Desde ontem que tem uma coisa do céu pairada no ar. Como que uma nuvem se formando para derramar chuvas do Espírito Santo abundantemente. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E muita gente vai ser nazireu, muita gente vai ser usada por Deus. Não vai haver um protagonista do avivamento, vai ser uma coisa derramada sobre muitos. Quem acredita que Deus é o mesmo e que Deus faz? Então o Senhor, Ele está nos vacinando. O Senhor, Ele está nos precavendo para que nós continuemos sendo usados por Ele. Nós vamos ver, irmão, que Sansão, ele não teve cuidado, ele não teve zelo. Glória a Deus. E os irmãos sabem que para chegar nas grandes coisas, precisa passar pelas pequenas. Para chegar nas grandes bênçãos, se passa pelas pequenas. Mas para chegar nos grandes desastres, também se passa por pequenos. O diabo, ele é sagaz. Ele leva do pequenininho e vai passando até chegar nas coisas graves e grandes. E para a gente evitar as graves e grandes, a gente tem que evitar as pequenas. Cortar o mal pela raiz. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Vamos ver a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 5. Primeiro, um minutinho só, ele apaixonou-se por uma moça filisteia. Glória a Deus. Irmão, quem Deus tem negócio, tem que ter cuidado com quem vai casar. Aleluia. Hoje em dia é comum crente casar com incrédulo, né? Já está virando normal. Membro da igreja se namorar, se apaixonar por pessoas incrédulas. Mas, irmão, isso é fora do padrão bíblico. É fora do padrão, a doutrina continua a mesma. É porque a igreja cresceu e os pastores perdem o controle. Quando a igreja era 50 membros, quando a igreja era 40 membros, 100 membros, dava para enxergar, para saber as coisas. Mas hoje é a igreja com 500, com 1.000, com 2.000 e foge, né? O crente vem para a igreja, você não sabe o nome dele, não sabe onde mora. Antigamente eram famílias e todo mundo conhecia todo mundo. E, meus amados irmãos, já tem crente, né? Um dia desses os irmãos se encontraram com uma família e estava lá um rapaz, né? Com a moça, e o irmão chegou no restaurante, disse: irmão, pai do senhor, quem é esse aqui? Disse: é meu futuro genro. Toda alegre a velha, glória a Jesus. Aí disse: graças a Deus, mas ele congrega onde? Disse: não, mas ele não congrega não, glória a Jesus. Mas é uma bênção, glória a Jesus. Então, irmãos amados, está virando assim uma coisa normal, quando não é normal. O normal é o membro do corpo de Cristo casar com um membro do corpo de Cristo. Não é, irmão? Para constituir uma família sólida, para constituir uma família nos caminhos do Senhor. Mudou não. É porque foge do controle. Não é? Mas diz que há 60 anos atrás, um sacerdote ia viajando num trem. Um sacerdote ia viajando num trem. Aí um pastor sentou ao lado. Naquele tempo as igrejas eram pequenas, nossas igrejas eram pequenas, né? E começou o sacerdote com o pastor conversando.
Aí o sacerdote, o pastor disse: ô sacerdote, por que é que na nossa igreja tudo é tão certinho? Olha lá, o negócio é sério. E o sacerdote escutando. E o pastor disse: olha, lá é sério, lá se errar a gente corrige, lá é na doutrina. E o senhor deixa de todo jeito. O sacerdote riu, olhou para ele e disse: é porque é pequenininho. Quando crescer vai amundiçar também. Glória a Jesus. Isso há 60 anos atrás. Glória a Deus. Já morreu esse padre, já morreu esse sacerdote, e a profecia do sacerdote parece estar se cumprindo, né, irmão? Quando cresce, né, fica difícil de controlar, não é verdade, irmãos? Mas quem tem compromisso com Deus não espera por controle da terra, não. Quem tem compromisso com Deus, ele espera pelo controle do céu. Ele é controlado pela Bíblia, ele é controlado pela palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Né? Aleluia! Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Sansão se apaixonou por uma moça não crente, uma filisteia, adoradora de Dagon, adoradora de outros deuses, uma cultura totalmente diferente, um costume totalmente diferente. Os pais disseram: meu filho não vai dar certo, mas ele insistiu. A moça morava numa cidade filisteia chamada Tinate. Glória a Deus. Ela morava lá. E ele falou com o pai para ir com a mãe dele, ele, o pai e a mãe, falar o casamento à moça. Porque naquele tempo, irmão, nas culturas, ainda hoje no Oriente, muitas culturas, o rapaz não fala com a moça. Casamento é coisa de família. Quem vai é o velho e a velha falar casamento. Não é como o Ocidente hoje. Continua no Oriente, continua aquele conservadorismo, não é? Principalmente no mundo oriental, naquelas regiões do Oriente, continua assim. E ele chamou o pai e a mãe foram a contragosto, foram constrangidos, mas ele disse: eu quero, porque ela agrada aos meus olhos, eu estou apaixonado. Fazer como o irmão disse: irmão, você quer casar com ela por quê? Eu disse: eu quero casar com ela porque ela é reboculosa. Quem se lembra dessa palavra? Quem lembra? Glória a Jesus, né? Isso tem uns 200 anos, né? Glória a Deus. Então a moça, ele queria casar porque era reboculosa. Eu não sei se essa moça era reboculosa, né? Que o Sansão apaixonou-se por essa moça e levou o pai a pulso, levou a mãe a pulso para falar o casamento com a família da moça. Irmãos, e isso já era uma cilada, né? Porque Deus estava preparando um grande livramento. Deus estava preparando uma grande obra. Irmão, vigia, porque o diabo quer te tirar de tempo, irmão, né? A gente tem notícia, às vezes, irmãos de uma vida tão consagrada, irmãos úteis da igreja, irmãos usados, irmãos servidores, irmãos, e de repente chega uma notícia que aquele irmão fracassou, que aquela irmã fracassou. Isso entristece a gente, isso deixa a gente constrangido, né? Mas, meu Deus, irmão fulano, irmã fulana, pessoas maravilhosas, mas não vigiaram. Por isso que o Senhor disse: orai, e o que, meus amados irmãos? Vigiar, estar atento, é estar alerta, é fugir, é correr do mal, porque Deus tem um grande trabalho para fazer e Ele vai te usar poderosamente, meu irmão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vigia na terra, como dizem os profetas. Mas Sansão não vigiou. Agora veja só o perigo, irmão. Primeiro, não vigiou porque se apaixonou por uma filisteia. Essa não é Dalila, essa é outra, isso foi muito antes. E depois, irmão, vamos ver o versículo 5, que tem uma revelação para nós aí. Glória a Deus. Depois, desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Irmãos, ele deixou o pai e a mãe na beira da estrada. E o Espírito Santo mandou escrever que ele entrou onde, irmãos? Ele entrou nas vinhas de Tina. Na nossa Bíblia antiga diz Tina. Nessa Bíblia que eu tenho diz Tinate. Glória a Deus. Ele entrou aonde? Vamos ver se nós gravamos bem. Ele entrou onde, meus amados irmãos? Nas vinhas. Mas nós vamos ver lá na frente que ele deixou o pai e a mãe. Pai, fica aí, mãe, fica aí. E ele entrou nas vinhas. Irmãos, ele era proibido. Vocês estão lembrados que ele era nazireu. E ele era proibido de beber vinho. Mas ele não só era proibido de beber vinho, ele era proibido de comer uvas. Quem lembra disso que nós já falamos aqui? E a Bíblia fala. Ele era proibido de comer uvas. Ele era proibido de comer até a casca da uva. Ele era proibido de comer até
a semente da uva, o caroço da uva. O que é que ele tinha? Que troço foi que ele foi buscar numa vinha? Aleluia! Não há tentação, irmão. Você não pode comer vinha, não pode comer as uvas, e entra numa vinha cheia de cacho de uvas penduradas. E você deixou seu pai e sua mãe lá e entra na vinha. Não já era uma tentação, irmão? Era ou não era, irmãos amados? Ora, entrou na vinha. A vinha cheia de cachos de uvas. No mínimo, né? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o que é que o Espírito Santo mandou escrever, irmão, com objetivos. O Senhor está dizendo, irmão, que nós devemos nos manter longe das vinhas de Tinate. O que são as vinhas de Tinate para nós? São aquilo que pode trazer prejuízo. São aquelas coisas que podem trazer dano à vida espiritual. Tem tanto tipo de vinha hoje. É verdade ou não é, irmãos amados? Glória a Deus. Irmãos amados, tem negócio, eu não entendo bem. Eu estou até para dar uma aula numa convenção, numa escola bíblica. Eu estou para dar uma aula sobre redes sociais sem saber mexer. Glória a Jesus, como é que vai? Eu estou preparando o material. Já, filha, me explica o que é isso. Pastor Olímpio, me explica o que é isso, que eu não sei. Tem umas coisas que eu não sei o que significam. Eu só sei do básico. Glória a Deus. Mas, irmão, eu creio que ali tem muita vinha de Tinate. Glória a Deus, não é? Tem um negócio assim de namoro e de procurar. Já me disseram até o nome, que é de procurar, não é? E aí, meu irmão, não vai mexer com isso não, que isso é a vinha de Tinate. Glória a Jesus. Não vai mexer com isso. Tu vai achar um leão lá dentro dessa vinha que vai querer te pegar. Aleluia. Esse negócio de namoro, irmão, namoro por internet nunca deu certo para crente, irmão. Ora, às vezes a gente casa olhando o olho no olho, não presta. Glória a Jesus. Quanto mais, irmão, procurar de internet. Meu irmão, tenha juízo, glória a Jesus. Isso são as vinhas de Tinate. Você está entrando numa vinha perigosa. O seu lugar é outro. O seu lugar é outro. Você é nazireu. Saia daí que você está correndo risco, rapaz. Aleluia, você está correndo risco. Vê que ele deixou o pai e a mãe na beira da estrada e entrou nas vinhas de Tinate. Fazer o quê, irmão? Que é que ele não podia comer uva, ele não podia comer casca de uva, ele não podia comer caroço de uva, ele não podia tomar vinho. Que queria ele cheirando aquelas uvas, que queria ele passeando com a cabeça batendo nos cachos de uvas. Glória a Deus. O Senhor está falando que nós não devemos entrar nessas vinhas, porque andando por essas vinhas, nós poderemos sofrer danos. E Deus tem um grande avivamento, Deus tem uma grande obra para te usar na terra. Então deixa as vinhas para lá e segue o teu caminho em paz. Aquilo ali já era um cheiro de tentação, né? Já era um cheiro de tentação. Nós devemos fugir. Glória a Deus, só existe um meio de escapar da tentação, é fugir. O que é que está escrito, irmão? Lá em 1ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, tem uma doutrina para nós. 1 Tessalonicenses 5, 22, ela diz uma coisa interessante. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é se abster? É se guardar. Se abster, manter distância. Glória a Deus, irmão. Mantenha distância das vinhas. Você sabe qual é a vinha que pode lhe causar perigo. Você sabe qual é a vinha que pode lhe causar dano. Não entre nessa vinha. Fuja dessa vinha. Abstenha-se dessa vinha. Abstende-se. Abstende-vos de toda aparência do mal. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser usada por Deus, não entre nessas vinhas perigosas. Glória a Deus. Os irmãos sabem, nós vimos a semana passada, atrasada, que ele matou um leão. Chegou um leão, pela misericórdia de Deus, ele matou o leão como se fende o quê, meus irmãos? Um cabrito, sem nada na mão, que é um assunto muito importante também. Glória a Deus, e ele foi.
E quando ele volta depois, ele vai lá, fala o casamento, e depois ele volta para sua terra, e passado alguns dias ele volta para fazer o casamento. E ele, certamente, uns 2 meses depois, ou 3, ele passa pelo mesmo lugar, e ele entra de novo na vinha, e ele encontra lá a caveira do leão, ele encontra a ossada do leão. E, meus irmãos, ali na ossada do leão, ele encontra uma coisa que ele não esperava. O que foi que aconteceu? Ele achou uma colmeia. Ele achou abelhas fazendo mel lá na caveira do leão. Meus amados e queridos irmãos, que coisa, não é? E ele, quando chegou lá, ele disse: eu vou comer o mel. Eu vou comer o mel. Mas o mel tinha o quê? Eu quero que, obviamente, tinha abelhas. Mas eu quero dizer aos irmãos que o cristão, ele não tem medo de nada, ele não tem medo de abelhas, ele não tem medo do que aparecer. Por quê? Me diga uma coisa, irmão, naturalmente era para Sansão se aproximar daquelas abelhas? Não, porque abelhas são perigosas, vespas, vespões, eles são perigosos. Mas por que Sansão não teve medo? Vamos ver do lado positivo, depois nós vamos ver do lado negativo. Por que Sansão não teve medo de se aproximar daquelas abelhas? Porque ele, quem foi que matou aquele leão? Não foi ele? E ele matou como se fosse o quê, meus irmãos? Um cabrito. Então, irmão, ele disse: o Deus que me livrou do leão, o Deus que me deu força para matar o leão, ele vai afugentar essas abelhas. Aleluia. Meus amados irmãos, quem já matou leão não tem medo de abelha. Abelha é perigosa, a abelha tem ferroada, a abelha tem ferrão, a abelha tem veneno. Glória a Deus, quem sabe nesta noite, ou na nossa vida, ou no nosso ministério, vão aparecer abelhas, vão aparecer desafios. Mas quem já venceu o leão, já tem experiência com Deus, não tem medo de abelha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Abelhas falam de inimigos, abelha fala de problema, abelha fala de dificuldade. Glória a Deus. Mas o verdadeiro crente não tem medo de abelha. Vamos ver isso, irmão, em Salmo 118, versículo 11. Salmo 118, versículo 11 e 12. Na vida do crente aparecem abelhas venenosas, aparecem vespões terríveis. Salmo 118, versículo 11 e 12. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu os despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Quem diz amém em nome do Senhor, irmãos? Cercaram-me como abelhas, isso é uma comparação. Cercaram-me como abelhas, cercaram e tornaram a cercar-me. Glória a Deus. Eu quero dizer à igreja que muitas vezes, irmãos, tem desafios na nossa frente, tem abelhas, tem vespões venenosos, mas a Bíblia diz, irmão, que o crente que tem a unção de Deus, ele não tem medo de abelha. Porque o Deus que livrou, qual é o mais perigoso? Não sabemos. A abelha ou o leão aparecendo, qual é o mais difícil? Um leão aparecendo ou a abelha? É mais difícil um leão. Mas também depende da quantidade de abelhas, não é? Diz que um camarada era metido a valentão, aí ele disse assim, um camarada saiu correndo, disse: o que é que você está correndo? Isso é abelha, é abelha. Esse mais é nada, um homão desse tamanho com medo de abelha. A abelha, um homem desse tamanho com medo de uma abelhinha desse tamanho. Aí disse: eu vou lá. Quando chegou lá, irmão, veio meio mundo de abelha, ele correu também. Aí o camarada disse: você não disse que não tinha medo de abelha? Disse: mas é de uma, mas veio um bocado, glória a Deus. Uma abelha não faz medo, mas um bocado de abelha faz medo. Mas Sansão enfrentou as abelhas, porque a glória de Deus estava nele, a unção de Deus estava nele. Irmão, ele já tinha vencido o leão. Irmão, quando aparecerem as abelhas na sua vida, quando aparecerem os problemas na sua vida, lembre-se de que Deus já lhe deu vitória outras vezes. Você sabe por que foi que Davi não teve medo de Golias? Você sabe por que foi?
Todo exército de Saul corria com medo. Todo exército de Saul corria assombrado, com medo de Golias. E Davi, um frangotezinho, chegou lá e disse: eu irei e pelejarei contra este gigante. E Saul disse: meu filho, como é que você vai enfrentar esse gigante? Como é que você vai enfrentar esse homem? Ele é um guerreiro velho, ele é um guerreiro experiente, e você é um menino. Aí Davi deu uma resposta para Saul. Foi no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Glória a Deus. 1 Samuel 17 a 34. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Muito bem, prossiga. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Leia o 37 para completar. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ô irmão, glória, que bênção, né? Glória a Deus. Meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui, irmão? Quem já enfrentou leão e urso não tem medo de gigante. Quem já matou um leão não tem medo de abelha. Irmão, nós precisamos ter experiência com Deus. Os ungidos de Deus, as ungidas de Deus, precisam ter experiência com Deus, porque vai aparecer um desafio após o outro. Quando terminar o leão, vai aparecer a abelha. Quando terminar o leão, vai aparecer o urso. Quando terminar o urso, vai aparecer o gigante. Mas você não tem medo, porque você já tem experiência com Deus. Você já sabe que Deus já lhe deu e vai lhe dar vitória outra vez. Aleluia. Davi não teve medo do gigante, porque Davi já tinha tido experiência com Deus, concernente ao urso e concernente ao leão. Ele disse: o Deus que me livrou daqueles, vai me livrar desse. Eu creio que Sansão disse: o Deus que me fez matar esse leão, ele vai me livrar dessas abelhas. Aleluia. A pessoa ungida por Deus, ele, irmão, não para a luta, irmão. Olha, é leão, é urso, é gigante, é abelha. Glória a Deus. Se você tem negócio com Deus, se Deus tem algo na sua vida, quando você sair do urso, vai aparecer o leão. Quando aparecer o leão, vai aparecer o gigante. Quando desaparecer o gigante, vai aparecer as abelhas. Mas tudo vai cair por terra. Tudo vai ser destruído, porque o Senhor está com aqueles que têm a unção de Deus na sua vida. Às vezes aparece cada coisa na vida da gente, mas aí o Espírito Santo lembra a gente as vitórias do passado. O Espírito Santo lembra a gente o que foi que ele já fez. O Espírito Santo lembra para a gente como ele já trabalhou. E ele diz: meu filho, minha filha, sossega, porque eu que dei vitória naquele tempo, vou te dar outra vez. Eu que te dei vitória naquele caso, eu vou te dar outra vitória neste caso de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos ver um problema também que Sansão enfrentou, coitado. Foi uma falta de vigilância muito grande dele, não é? Foi uma falta de vigilância grande. Está no capítulo 14 de Juízes e no versículo de número 11. Glória a Deus. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 jovens para estarem com ele. Muito bem. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Sansão foi casar
E naquele tempo, irmãos, os filisteus, eles arrumaram 30 jovens para acompanhar Sansão. Eu fiz uma pesquisa e há dificuldade no texto. Se era um costume da época de arrumar 30 pessoas para acompanhar o noivo, como na parábola das virgens, né? Na parábola das virgens, as moças acompanhavam a moça. Mas também o noivo tinha os seus companheiros. Tinha os seus companheiros que o acompanhavam. Mas, meus irmãos, alguém diz também, alguns comentaristas acreditam, que aqueles 30 homens que os filisteus colocaram como amigos de Sansão, para acompanhá-lo, como se fossem guardas de honra de Sansão, na realidade era com medo de Sansão. Então, vocês 30, fiquem aí, porque se ele se manifestar, vocês pegam. Glória a Deus. Sansão tinha uma compleição muito grande. Sansão era forte. Sansão era judeu. Então, eles arrumaram 30 homens, à guisa de cavalheiros, à guisa de companheiros, à guisa de misters de honra, mas na realidade aqueles 30 camaradas era para, se Sansão estremecesse, ver se os 30 seguravam. Glória a Deus. Era um presente de grego, né? Era um presente de grego. Glória a Deus. 30 companheiros. Vamos ler de novo o texto. Por favor, leia outra vez, para nós tirarmos alguma coisa. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Olha, irmão. Companheiro. Pastor Oswaldo, o que significa a palavra companheiro? A palavra companheiro, ela vem do latim, companis. Companis quer dizer com pão. Ou comer pão junto. Companheiro é aquele que come pão junto. É aquele que se senta numa mesa, ou se senta à mesa para comer junto. Companheiro é aquele que come pão junto, é aquele que senta para comer. Então, meus amados irmãos, companheiro, lá no mundo oriental, é muito mais do que comer pão junto. Companheiro é aquele que partilha ideias. Porque lá no Oriente, irmão, lá no Oriente, sentar para comer não é só sentar para comer. Sentar para comer é um ritual. Só se senta para comer pessoas que têm as mesmas ideias, porque na hora da comida se compartilha não só a comida, mas se compartilha também ideias, se compartilha pensamentos, se compartilha sentimentos. A hora da comida é uma hora sagrada, é uma hora de comunhão, é uma hora de interagir uns com os outros. E Sansão arrumou 30 companheiros, o que, meus amados irmãos? Filisteus. Meu querido irmão, você precisa ter cuidado com seus companheiros. Aleluia. Você precisa ter cuidado com as pessoas com quem você decide para ser seus companheiros, para estarem com você, para comerem com você e para compartilhar ideias, porque companheiro não é só para comer pão, mas é para compartilhar ideias, pensamentos, sentimentos. Infelizmente, Sansão arrumou companheiros filisteus. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado quem são os nossos companheiros. Porque naquela companhia, naquele comer de pão, você pode se contaminar. Naquele comer de pão, você pode se contaminar, você pode estragar a sua vida. Porque, irmão, saúde não pega, mas doença pega. Você já ouviu dizer, eu estou com saúde porque eu peguei com fulano? Alguém já ouviu dizer isso? Sim ou não? Agora, quem pode dizer assim, eu estou gripado porque eu peguei com fulano? Saúde não se pega, mas doença se pega. Então, irmãos amados, o pobre do Sansão, ele era israelita. As ideias dele eram outras, os pensamentos dele eram outros, e a mente dele, ele foi guiado pelo Espírito Santo, e agora, coitado, arrumou 30 companheiros filisteus para andar com ele para cima e para baixo, na festa do casamento. Glória a Deus. Irmãos amados, a Bíblia diz que a gente não deve comer pão com pessoas que ferem a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos banquetear com pessoas
que têm ideias diferentes do Evangelho, ideias diferentes da palavra de Deus. Porque ou você os ganha para Deus, ou eles vão lhe ganhar para as ideias deles. Isso está no Novo Testamento. Vamos para a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, glória a Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 11, onde tem um ensinamento do Senhor para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5 e 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal nem ainda comais. Eita, Jesus amado. Irmão, parece que Paulo foi duro, parece que Paulo foi radical, parece que Paulo foi exigente demais. Ele disse, irmãos, olha, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, for devasso. Aleluia. Glória a Deus. O avarento. O avarento, irmãos amados, ele contamina os outros. Rapaz, você contribui na igreja? Eu não contribuo, não. Eu não contribuo, não. Eu sou avarento. Ele não diz que é avarento. Nunca um avarento vai dizer que é avarento. Mas se você senta para comer com essas pessoas, se você senta para comer com o devasso, quais são as conversas do devasso? Quais são as conversas do devasso? Rapaz, tu visse aquela ali, ó. O devasso, ele não tem outro assunto. O assunto dele são as aventuras. O assunto dele é o que ele fez ou o que ele pretende fazer de imoral. Glória. E se você sentar com ele para comer pão, todo dia você vai comer pão com ele, quando você menos esperar, a doença dele passa para você. Aleluia. Aí Paulo diz que não é para comer pão. Por que não é para comer pão? Porque não é para sentar com ele, para comer, porque você vai terminar pegando aquela doença. Glória a Deus, não vos associeis com o que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. O que é o maldizente? O maldizente é aquele que só fala mal. Você já conhece a pessoa assim? Que você diz, pai do seu irmão, irmã, tu está sabendo a nova. Ele não responde nem a paz do Senhor. Olha aqui, aí começa a mostrar no celular fuxico, mentira, calúnia. Irmão, é maldizente. Maldizente é aquele que só fala mal. Nunca tem uma coisa boa, nunca tem uma notícia boa, nunca tem uma notícia das coisas de Deus. É só maldizente. Maldizente. Só diz mal, só fala mal. Irmão, quando você sair dali, você vai sair doente. Aí Paulo diz, não vos associeis nem com os devassos, nem com os avarentos, nem com os idólatras, nem com os maldizentes, nem com o beberrão, glória a Deus, nem com o roubador, glória a Deus, o trapicoleiro, o enrolão, glória a Deus. E Paulo disse, com o tal nem ainda com mais. Em outra tradução, em outro versículo diz, não sejais seus companheiros. Glória a Deus. O pobre do Sansão, irmão, ele ia ser um instrumento mais do que o que foi. Ele ia ser um vaso mais do que o que foi. Mas infelizmente, irmão, ele não vigiou. E nesta noite o Senhor está falando conosco porque Ele quer nos usar. O Senhor está falando conosco porque Ele tem um propósito lindo nas nossas vidas. E Ele está dizendo, não queira ser companheiro de gente atrapalhada. Aleluia. Irmão, procure pessoas mais espirituais do que você. Procure pessoas que lhe elevem. Procure pessoas que lhe coloquem mais perto de Deus. Tem gente que é desse jeito aqui, irmão. É devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente. Glória a Deus. Quando ele telefona para você, você já sabe, tem uma coisa ruim. Tem um irmão que ele fala meio difícil, e um irmão telefonou para ele, e ele disse, já vem com má notícia? Já vem com má notícia? Glória a Deus. Tem gente que quando você vê,
ele já vem com uma má notícia, como disse o irmão. Olha, você está sabendo o que está acontecendo, mas irmão, não tem. Aí você já fica, Jesus já fica com mal-estar. Aleluia. Tem gente que quando chega perto de você, você se sente bem, porque a conversa dele é saudável, a conversa dele é espiritual, a conversa dele é de Deus, a conversa dele é para edificação. Quem pode dar glória ao nome de Jesus na noite deste dia? Aí Paulo disse, irmão, não coma com essa pessoa, não coma, porque na hora da comida é a hora de comer a vida alheia também. Come a carne e come a vida alheia. Aleluia. Aí Paulo disse, irmão, não queira, porque isso aí vai matar a sua unção, vai matar a sua espiritualidade, vai matar a sua graça que Deus tem, o ministério que Deus tem, o trabalho que Deus tem na sua vida. Não queira os companheiros de Sansão. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Aí Sansão foi ser companheiros deles, e lá Sansão foi brincar com eles, pensando que eles eram gente. Aí Sansão disse, olha, eu vou dar uma adivinhação para vocês. Vamos ver qual foi a adivinhação que Sansão deu para eles. Versículo de número 14. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Ele disse, olha, eu vou dar um enigma para vocês, eu vou dar uma adivinhação. Se vocês adivinharem, se vocês descobrirem, eu vou ter que dar 30 mudas de roupas a vocês. Eu vou ter que dar 30 roupas novas para vocês. E se vocês não descobrirem o meu enigma, a minha adivinhação, a minha brincadeira, vocês vão ter que me dar 30 roupas novas. Naquele tempo não havia dinheiro. Naquele tempo não havia cheque. Naquele tempo havia objetos. Então uma roupa era dinheiro. Uma roupa nova era dinheiro, um sapato novo era dinheiro. Havia o escambo, havia a troca, não havia moedas, era muito difícil. Já existia algum tipo de moeda, mas era muito raro. Glória a Deus. Era peças de prata, peças de ouro, mas era raro. Então, ele começou a brincar com aqueles camaradas, pensando que aqueles camaradas eram gente. Pensando que aqueles camaradas, eu não sei se vocês ouviram essa expressão, fulano não é boa bisca. Quem alcançou esse ditado, irmão? 1925, glória a Jesus. Sansão pensava que eles eram boa bisca, que era gente boa. Aí vou brincar com eles. Vou dar uma adivinhação para vocês. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele estava se referindo a quê? Ao leão. Porque o comedor, né, saiu comida para as abelhas. E o leão era forte, e do forte saiu doçura, mel. Ele realmente era uma coisa, mas aí Sansão brincando com eles, pensando que eles eram gente boa, que eles eram gente maravilhosa. Irmãos amados, gente maravilhosa o que, irmão? E Deus foi chegando os 7 dias e eles sem descobrirem. Foi chegando os 7 dias e eles sem conseguirem descobrir o mistério, a adivinhação, o enigma que Sansão deu para decifrar. Aí o que foi que eles fizeram, irmãos? Versículo de número 15. Olha os companheiros que Sansão arrumou. Glória a Deus. E sucedeu que no 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. Oh, olha aí, glória a Jesus. Irmão, somente até aí, irmão, vê o que foi que os companheiros de Sansão chamaram a noiva, aqui chama de esposa, né? Porque é uma forma de falar, mas ainda ia consumar o casamento. Era a festa de 7 dias. Disse, olha, você vai arrancar o enigma dele. Você chore, você esperneie, você dê espetáculo, você dê passamento, mas você descubra. Porque se você não descobrir, nós vamos incendiar você e a casa de seu pai todinha. Seu pai, sua mãe, suas irmãs, a gente toca fogo em tudo. Esses eram aqueles que são chamados de companheiros que Sansão arrumou. Irmão, quem não teme a Deus, corra dele. Porque ele tem coragem de tocar fogo em você.
Ele tem coragem de tocar fogo na sua família, na sua reputação. Ele tem coragem de tocar fogo em tudo, irmãos. São pessoas perversas. São pessoas sem Deus. Já pensou, irmão? Por causa de uma muda de roupa, tocar fogo numa família? Irmão, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tem pessoas que, para atingir os seus objetivos malignos, elas são capazes de qualquer coisa. Quem não tem o Espírito Santo, irmão, para conseguir seus objetivos, mente. Para conseguir seus objetivos, calunia. Para conseguir seus objetivos, mata. Para conseguir seus objetivos, provoca incêndios, fazendo de conta que foi um acidente. E o Senhor está dizendo: meu servo, vigia. Procura companhia crente, procura companhia salva, procura quem tem o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Foge dos companheiros de Sansão. Aleluia. Olha a natureza, irmão. Só você consegue o segredo, ou a gente toca fogo em você e toca fogo na sua família todinha. Agora vamos ver a mulher de Sansão. A namorada, a noiva que ele arrumou, para não morrer com medo dos seus companheiros filisteus. Olha o que foi que Sansão arrumou, irmão. Quem sai da presença de Deus só quebra a cara. Olha o que foi que aconteceu. Ela foi ameaçada. Irmão, quem tem Deus na vida, ainda que sofra ameaça, ele é fiel. Quem tem Deus na vida, ainda que diga vão lhe matar, mas ele continua fiel a Deus e fiel a quem está ao seu lado. Mas a mulher de Sansão, ela era filisteia também. Era filisteus os companheiros e era filisteia ela. Ela amava Sansão, era apaixonada pelo Rambo. Glória a Jesus. Mas quando disseram que iam tocar fogo na casa dela, o amor acabou. Era um amor interesseiro. Né? Glória a Deus. Ela disse: eu gosto dele. Agora, para tocar fogo na minha casa, na casa do meu pai, eu cedo antes ele do que eu. O amor dela acabou. Porque se ela amasse realmente Sansão, ela teria traído Sansão? Ela teria feito o que fez? Olha o que foi que ela fez, irmão. Versículo 16, por gentileza. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda mo não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava. Está já chorando, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não, deixa, tá bom, glória a Jesus. Diga mais, todo mundo vai chorar, vai. Irmão, nem todo choro é verdadeiro. Gente perversa chora, irmão. Fala língua, sabe, irmão? Gente perversa chora, dramatiza, se faz de vítima. É verdade, não é, irmão? Dá passamento. Irmão, vigia, irmão. Gente perversa é capaz de tudo nesta vida. Chorou, diz quantos dias ela chorou, irmão? 7 dias. Você não me ama, você não me ama, você não me ama. E o bobo do Sansão, irmão, caiu na esparrela. Irmão, não vá na onda de emoção, não, irmão. Não vá na onda de conversa labiosa. Quem tem o Espírito Santo vigia. Quem tem o Espírito Santo discerne tudo. E por ninguém é discernido. Quem tem o Espírito Santo sabe discernir. Esse negócio não vem de Deus. Essas lágrimas são fingidas. Essa língua estranha. Irmão, quem tem o Espírito Santo conhece língua estranha fingida. Conhece ou não conhece? Conhece lágrima fingida. Conhece profecia fingida. Mas Sansão, a paixão cegou.
os companheiros disseram que ia tocar fogo na casa dela, com ela, com o pai, com a mãe, com tudo, e ela agora se fazendo, chorando, para o Sansão dizer o enigma dele. Irmãos amados, eu aprendo aqui, irmão, procure pessoas santas. Procure pessoas melhores do que você. Procure pessoas de uma vida consagrada verdadeiramente a Deus. Só coma pão com quem é espiritual. Só coma pão com quem obedece o livro de Deus. Só procure casar com pessoas que lhe ajudem a chegar mais perto de Deus. Quem pode dizer glória para o Senhor Jesus nessa noite? Porque Deus tem um mistério grande, Sansão, contigo. Ele quer te usar na terra, mas tu precisas vigiar. Cuidado com os convites para churrascos. Cuidado com os convites para almoço. Vamos almoçar lá em casa. Não é? Glória a Jesus. Aí, cuidado com o convite de internet. Glória a Deus. Com o chat, né? Tem o chat e o chat vira chato. Glória a Jesus. Cuidado com as vinhas. Fuja das vinhas. Aquilo que é perigoso para a sua vida espiritual, não entre nessa vinha não, que você vai se dar mal, você vai perder a bênção, e o Senhor está preparando um grande derramamento, o Senhor está preparando uma grande obra, e você vai trabalhar com Ele, você vai servir a Ele, você vai ser um protagonista com Deus, nesta grande obra. Não entre na vinha, não entre nessa vinha, o Espírito Santo sabe, pastor, o que é essa? O Espírito Santo está lhe revelando qual é a vinha que você não deve entrar. Você deve fugir dessa vinha, porque o Senhor tem uma obra grande para ti na terra. O Senhor tem um chamado na tua vida forte. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te trouxe aqui para te advertir, para tu vigiares. Cuidado com os companheiros de Sansão. Cuidado com a namorada de Sansão. Eles querem te enganar, eles querem fingir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. E a mulher, irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ainda ameaçado, ele não abre mão dos seus valores. É verdade ou não é, irmãos amados? Ela foi ameaçada, foi ou não foi? Os irmãos sabem que tem crente que ele só é fiel enquanto não for ameaçado. Se ele for ameaçado, ele cede. Não ceda. Se você quiser tocar fogo, toque. Agora é o meu caráter, a minha fidelidade, o meu compromisso com Deus, o meu compromisso com a verdade, o meu compromisso com o Espírito Santo, o meu compromisso com a Bíblia, o meu compromisso com a minha família, o meu compromisso com o meu pastor, o meu compromisso com a minha igreja, o meu compromisso com o meu ministério. Eu não abro mão. Pode tocar fogo, mas eu morro na minha fidelidade. Mas tem gente que, se ameaçar de tocar fogo nele, ele vende até a mãe. Ele vende tudo, ele abre mão dos valores, ele abre mão do amor, ele abre mão da fé, ele abre mão da verdade. Foi a namorada de Sansão, foi assim. Ela só amava Sansão até ser quando foi ameaçada, acabou o amor. E entregou Sansão na mão dos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Mas, irmão, crente de verdade é como Davi. Eu vou terminar aqui. Glória a Deus. Crente de verdade, ele confia no Senhor. Ele diz, olha, você está me ameaçando, mas o meu Deus vai cuidar de mim. O meu Deus, eu não vou abrir mão dos meus valores, porque o meu Deus vai cuidar de mim. Eita, glória seja dada a Cristo Jesus. Vamos ver a diferença da namorada de Sansão para Davi. Davi não abriu mão dos seus valores. Quando o filho dele, Absalão, tramou contra ele, ele teve que fugir. Eu já vou encerrar. Por favor, não saia, porque eu vou encerrar na hora certa. Quando seu filho, Absalão, tramou contra ele, preparou a cilada, preparou a revolta, preparou a revolução, ele teve que fugir de Jerusalém. Aí alguém chegou para ele e deu um conselho. Davi, leva a arca. Leva a arca contigo, Davi. Porque se você levar a arca, quem sabe você vai ser guardado. Se você levar a arca, você vai ser protegido. Se você levar a arca, Davi, você vai ser abençoado. Mas Davi sabia que a arca, depois que foi entronizada,
no templo ou no tabernáculo, ela não podia sair mais. O tempo da peregrinação da arca havia acabado no tabernáculo, e dali ela só podia sair para o templo de Salomão, que ainda ia ser construído. A irmão sabe que tirar a arca era um perigo. Os irmãos estão lembrados? Davi lembrou que no tempo de Eli levaram a arca, foi ou não foi? E quem foi que pegou a arca? Os filisteus. Davi disse, se eu perder essa guerra, e a arca de Deus ficar na mão dos inimigos, a arca de Deus for vilipendiada, a arca de Deus, não. Leva a arca, Davi. Mas Davi tinha valores. Davi tinha caráter. Davi disse, não, eu não vou levar a arca. Vamos ver isso em 2 Samuel capítulo 15. Vamos ver, irmão, quem tem fé em Deus como é. Quem tem fé em Deus não abre mão dos seus valores. Quem tem fé em Deus não trai. Quem tem fé em Deus não mente. Quem tem fé em Deus fica na vontade de Deus. Capítulo 15, versículo 23 de 2 Samuel. 2 Samuel 15, 23. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Isso aqui foi quando Davi foi fugindo de onde? De Jeru, correndo com medo do seu filho Absalão. Quando ele atravessa o Cedron, eu estive lá nesse Cedron já 2 vezes. É fora do muro da cidade, é um riacho que hoje está seco. Quando ele atravessa o Cedron, chega Zadok. Versículo 24. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. 25. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Quem pode dar glória para Deus? Zadok trouxe a arca para Davi levar na peregrinação, fugindo de Absalão. Mas Davi lembrou-se que há menos de 100 anos passados, havia acontecido uma tragédia com a arca. A arca caiu na mão dos... A arca não era para andar os emboléus. A arca era sagrada. A arca representava a glória de Deus. Davi disse, se eu não vou levar a arca, eu não tenho mandamento de Deus. Ele chegou e disse para Zadok, Zadok, torne a levar a arca de Deus para a cidade, que se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer. E me deixará ver a arca e a sua habitação. Em outra tradução diz, se Deus se agradar de mim, Ele vai me trazer de volta. Eu não vou levar a arca. Irmão, aleluia. Quem tem caráter, na hora do aperto ele não muda. Quem tem fibra espiritual, na hora do aperto, ainda que alguém dê um conselho errado, ele diz, não foi assim que eu aprendi. Se Deus se agradar de mim, Ele vai me trazer de volta. Se Deus se agradar de mim, eu vou voltar a ver a arca. Se Deus se agradar de mim, eu vou voltar a entrar no seu tabernáculo. Se Deus se agradar de mim, eu vou ser vitorioso. Mas eu não vou trair os meus valores. Eu não vou trair aquilo que aprendi. Diferença de Davi para a namorada de Sansão. A namorada de Sansão, na hora do aperto, traiu tudo. Davi disse, não, se Deus se agradar de mim, Ele vai me trazer. Deixa a arca no lugar dela. Volta, Zadok, coloca a arca no tabernáculo. Irmão, nesta noite, Deus está falando conosco. Deus está mandando nós termos fibra. Deus está mandando nós não cedermos à pressão. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus pela sua santa e gloriosa palavra.